nós chegamos à conclusão de que a felicidade é uma coisa diferente para cada um de nós dois. Porém, essa pergunta é para nós um universal. O que significa ser um servo da verdade e não um dono da verdade? Significa eu reconhecer que eu estou comprometido radicalmente com a necessidade de oferecer a minha verdade, a minha felicidade, pela descoberta da felicidade de nós dois. Que eu acredito que a minha verdade não poderá ser jamais atingida se não for atingida num esforço para que nós dois cheguemos à nossa verdade. Cada um chegando à sua verdade. Não estou dizendo em nenhum momento que a verdade tem que ser igual. Estou dizendo que a minha verdade não pode ser atingida se eu não estou comprometido com a sua verdade. A minha felicidade não é possível ser alcançada se eu não estou comprometido com a sua felicidade. Esse me parece que é, então, a diferença entre ser dono da verdade e ser um servidor da verdade. Grande problema da unidade na diversidade. Se eu tenho claro essa necessidade absoluta da felicidade minha passando pela felicidade de um outro, eu tenho muito facilmente resolvido o problema da unidade na diversidade. Unidade na diversidade não é um problema, porque eu estou unido com qualquer pessoa que quer ser feliz junto comigo. E se eu estou comprometido com ele, eu não vou tentar impor a ele o meu jeito de ser. Então, a diversidade também está garantida. A Igreja como Universidade Católica. A Igreja e a Universidade Católica. O grande problema que eu descobri, eu comecei a estudar aquele documento do Ex Corde Ecclesiae, que é a Constituição, e descobri que Ex Corde Ecclesiae tem um problema fundamental. Ela repete o tempo todo que a Universidade Católica deve ser católica. Porém, em nenhum momento ela explica o que é ser católica, porque eu imagino que ela supõe que essa resposta está em outro documento, que você vai ler a Ex Corde Ecclesiae depois de entender aquilo. Eu diria para vocês o seguinte: se a Universidade Católica não for um lugar onde cada pessoa é convidada a ser feliz e ser mais verdadeira, é melhor a gente vender a PUC para a Unip. Porque eu não tenho nada que fazer aqui, duvido que o Jorge Cláudio tenha alguma coisa a fazer aqui, ou que o Beoso devesse passar por aqui. O Gilberto também, desculpa. É que eu pensei aqueles que a gente poderia identificar com uma cara mais catolicona, pelo menos. Desculpa. Não, mais acadêmica. Acadêmica, tudo bem. Se a PUC não é... Se ser católica, se ser uma universidade católica, não significa ser um lugar onde cada pessoa que chega... Censura! Vai lá. Aí, tá vendo? Ele falou, acabou. Estão brigando comigo. Não, o que eu digo é o seguinte: se a Universidade Católica não é um lugar onde cada pessoa que chega é convidada a descobrir a sua verdade pessoal e descobrir o seu caminho para ser feliz, então é melhor que não exista a Universidade Católica e que isso aqui seja vendido para a Unip ou entregue ao Estado. Mas vamos ver. Melhorou? Melhorou. Pois bem, então isso para mim... Me dá mais 30 segundos por essa interrupção. Então, este é o problema. Porque ser católico, em primeiro lugar, tem que significar, num ambiente pluralista, um compromisso com a verdade e com a felicidade de cada um.
me disseram, nós sabemos qual é o projeto de Dom Odilo. Eu não creio que esteja claro para a PUC qual é o projeto de Dom Odilo. Talvez algum de vocês possa dizer. Não sabemos se Dom Odilo sabe dizer para nós claramente qual é o projeto dele. Porém, não creio que a PUC saiba qual é o projeto de Dom Odilo. Porque eu não creio que o projeto de Dom Odilo seja diferente desse que eu acabei de falar. Agora, qual é, me parece, a última, e agora com isso é a última coisa de todo essa discussão. Me parece que o maior problema, quando a gente pensa em todo esse arco de 50 anos da história da Igreja, é pensar que a teologia da libertação foi enfraquecida por causa da perseguição externa. E não porque a perseguição externa, não estou dizendo que a perseguição externa não houve, que não foi importante. Porém, uma corrente ideológica, ou, mais ainda, uma postura de igreja, não morre porque ela é perseguida. Ela morre porque quando ela não tem condições de se aguentar no mundo. Enquanto ela tem condições de se aguentar no mundo, internamente, a igreja diz que ela foi construída a partir do sangue dos mártires. A igreja se construiu, e os momentos mais bonitos da história da igreja acontecem nos momentos que ela é mais perseguida. Então, não é a perseguição que destrói uma proposta. Porém, a nossa incapacidade de conseguir dialogar, de conseguir encontrar no diferente soluções, isso destruiu a teologia da libertação. Destruiu porque a teologia da libertação foi perseguida, e isso objetivamente tem um peso. Destruiu porque uma série de soluções conceituais, teóricas, políticas que deveriam ter sido construídas, não foram construídas, e agora isso cria problemas. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Vocês perceberam que a temperatura subiu pelo menos uns 3 graus. Bom, na fala das 3 colegas, né, da Lucy, da Bia e da Priscila, né? Eu acho que cada uma falou com o coração, com as entranhas, porque não é um debate teórico esse. Acho que mexe com a vida. As pessoas que trabalham aqui dentro deram a vida por isso e trabalham porque acreditam. Então, nesse momento, tem um conflito de visões, mas também de dizer, faltou um diálogo, faltou sentar todo mundo, poder explicitar, quer dizer, os valores que estão por detrás, por que essa universidade nasceu, quais são os valores, quais são as propostas, qual foi a trajetória, né? Então, eu acho que isso é um debate interno que tem que haver. Vocês perguntam para mim, o que eu entendo por universidade católica. Eu entendo, em primeiro lugar, tem que ser universidade. Eu acho que isso universidade com todos os valores de uma universidade, autonomia, serviço profundo à comunidade, porque as universidades do nosso país, por sua trajetória, correram sempre o risco de se cortarem da realidade social, do serviço. Ela produziu elites. Então, esse sempre foi um problema de como nós convertemos a universidade num espaço realmente de serviço, não a sociedade só, mas aqueles setores mais demonidos da sociedade. Como é que nós não perdemos esse laço profundo? E não perdemos o laço da qualidade acadêmica, né? Não perdemos o laço da pesquisa, e não perdemos o laço, você pergunta assim, católica, para mim é esse serviço, essa abertura ao diferente. Para ser católico tem que acolher todo mundo e estar disposto ao debate, a buscar junto. Eu penso ao debate intelectual, mas também esses debates que vocês colocaram aqui,
né, da ética. Para mim é isso. Então, a universidade é a capacidade de a gente continuar dialogando, explicitando os valores e prestando serviço. É um momento difícil que todo mundo vive aqui dentro. Eu não estou dentro da universidade, mas quero bem essa universidade, né, que prestou e presta um grande serviço. Mas eu penso assim, são os estudantes, os professores, que têm que achar um caminho. Nesse momento houve muito confronto. Achar um caminho de poder, essas forças boas que tem aqui dentro e generosas, de poder reconstruir um pouco essa comunidade acadêmica, né? Do Borba, eu só queria pôr acho que você levantou questões importantes de onde se situa o grande debate, no campo da cultura, no campo do social, no campo do político. Acho que são todos esses campos. Eu só digo assim, que foram aqueles, daquela segunda posição que você colocou, são onde as pessoas deram a vida. Você não vê muito pessoas de movimento que tiveram que dar a vida por aquilo que eles acreditaram, pelo debate cultural. Não houve perseguições, não houve... Você não conhece, né? desculpa. Eu estou dizendo assim, no sentido, eu estou muito próximo, né? Eu não conheço o Nagui das Filipinas, você não conhece outras pessoas que estão morrendo e dando a vida por aí. Não, mas eu estou dizendo assim, você fala de uma... Eu penso numa irmã Dorothy Steng, num Santo Dias, são pessoas que tiveram uma trajetória daqueles que pensaram a fé na sua vertente política e social. Os que pensaram a fé na sua vertente cultural têm um grande mérito, mas eu digo, eles não foram desafiados a dar a vida. Se fizer a lista dos mártires aqui da América Latina, eles estão na vertente da fé que resolveu enfrentar as questões no campo social e político. Não quero dizer que não tem pessoas santas, maravilhosas e dedicadas e generosas nas três dimensões. Eu não estou fazendo um juízo de valor. Eu estou dizendo que os que enfrentaram a questão de converter a fé e enfrentar o desafio social e político a partir da fé, esses, do Romero aos que estão aqui, perderam a vida e tiveram que dar a vida, né? Gilberto, vamos lá agora. A questão, o que está... eu queria só fazer uma observaçãozinha ao que o Borba falou no começo. Ele falou que onde tem um setor, há perseguição também, onde haveria mais conservador, pessoas identificadas com a teologia da libertação, os conservadores também seriam perseguidos. Mas isso é absolutamente desproporcional. Basta fazer um levantamento. Eu fiz uma matéria na reportagem na Folha, há bons anos atrás, mostrando desde o início do pontificado do João Paulo II, pegando nomeações uma por uma dos bispos, de quem saía e quem entrava. Você foi calando realmente e reduzindo-se todos os espaços. Você pode pegar onde você quiser, onde saiu Dom Paulo Evaristo Arnes, onde saiu Dom Angélico, onde saiu Dom Pedro Casaldáliga, pegando um por um e colocando quem for no lugar. E os responsáveis eram colocados com a função claríssima ali de impedir e de deixar de ter continuidade o trabalho que vinha sendo desenvolvido. E o que eu acho que está por trás aqui, óbvio, de toda a discussão que a gente está tendo, é a diferença de visão de igreja mesmo. E, ao longo do tempo, todas as pessoas que foram assumindo postos de comando da igreja têm, basicamente, uma mesma posição. Hoje há um manifesto feito por teólogos e tudo que está sendo mandado lá para o conclave. Não sei se vai surtir muito efeito, se vai adiantar muito a coisa, mas se fala isso, que todas as pessoas que assumem cargos de comando têm basicamente a mesma linha de pensamento. E eu, quando coloquei aquela questão que eu, como jornalista, acompanhei mostrando situações e toda,
eu via uma igreja, pelo menos todo o movimento, por uma igreja mais democrática, mais aberta, mais participativa, onde os leigos tivessem mais espaço, as mulheres tivessem mais espaços, onde questões como os padres casados, a questão de aborto, camisinha, tudo isso pudesse ser discutido ou ser revisto, e é uma coisa que não interessa e não se coloca. Então, você disse que a igreja está muito bem, obrigado. Realmente, a Igreja Católica tem 1,2 bilhão de pessoas pelo mundo inteiro, mas a gente não vê as pessoas também, ou grande número de pessoas, seguindo à risca aquilo que a igreja prega e diz. Hoje mesmo tem um texto do Clóvis Rossi na Folha de São Paulo, que ele conta toda a mobilização que existia lá na posse do Karol Wojtyła, dos poloneses em festa, inclusive muita juventude, muitos jovens, e que ele, por um acaso, se hospedou no mesmo hotel onde estavam dezenas de jovens poloneses ali felizes e comemorando, né, a posse do Karol Wojtyła. E depois, pela manhã, ele viu lá um grande número de camisinhas ali, falou, quer dizer, toda aquela juventude, todas aquelas pessoas que estavam ali comemorando e felizes, eles não seguem à risca aquilo que a igreja prega. Então, eu sei que a visão minha, de fora, de jornalista, acaba sendo um pouco diferente da questão mais espiritual, eclesial, que se tem. Quando, como jornalista, a gente escrevia e apontava esses exemplos de coisas concretas, o tempo todo a gente ouvia dos bispos, dos cardeais, e às vezes até de padres, que, primeiro, não existem conservadores e progressistas. Agora, pode ser até que a diferença, a classificação, com o tempo ela já esteja defasada, ou exista uma outra forma, uma outra maneira de colocar isso. Agora, na prática, é o que existe. Eu tive o privilégio também de entrevistar, ou a oportunidade de entrevistar o cardeal Ratzinger num encontro que ele teve no Rio de Janeiro com Dom Eugênio Salles, lá, se não me engano, é no Morro do Sumaré, na casa dele, lá do lado do Pão de Açúcar, que não era um encontro oficial, mas ele veio aqui ao Brasil para ter um encontro unicamente com os bispos conservadores do Brasil, todos os bispos conservadores do Brasil, com posições importantes, estavam lá, progressista nenhum estava lá, ele era o presidente ele era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Então, assim, pode-se dizer o que quiser, mas, para mim, olhando lá e conversando, para mim, era claro, ele estava ali dentro de mais um movimento, dentro de mais uma articulação, para realmente ajudar a fortalecer a igreja que ele defende, quer e pensava, e, ao mesmo tempo, para ajudar, sim, a calar a igreja progressista no Brasil. Para mim, isso era claro, de um jeito ou de outro, era o que a gente acabava mostrando lá na imprensa, no dia a dia, e, ao longo do tempo, para mim, isso foi evidente. E se em conclaves passados a gente teve lá, ou tivemos cardeais como Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Aloysio Loscheider, hoje, eu acho, claro, existem muitas diferenças entre eles, mas basicamente poucas aqui dentro das expectativas aqui, que eu e um grande número de católicos aí pelo mundo gostaria de que fosse mudada, de que fosse revista, de que houvessem avanços. Assim, naquela época, a gente acreditava ou buscava possíveis avanços, e, para mim, houve uma regressão, sim. Eu queria agradecer o Stefano de ter feito a articulação entre a gente, né? Ele até tirou o nome dele, mas eu queria reforçar. E a Marta, por favor, queria... Olá, boa noite. Eu queria falar sobre 3 pontos. Primeiro, eu queria me congratular com a ProPuc pela iniciativa desse encontro. Eu fui muito favorável e achei que foi muito importante. E também quero agradecer ao Jorge Cláudio pela coragem e sempre perseverança desde o nosso tempo do ano passado. E já que nós temos em território pontifício, né,
eu acho importante a gente aprofundar um pouco a questão do papado agora. E porque eu gostei muito, acho que a contribuição de todos, mas eu fiquei um pouco decepcionada com o padre Beoso. Por um lado, eu fiquei absolutamente contemplada, porque a descrição, a concepção que ele nos trouxe aqui de Universidade Católica bate com a universidade que a gente sempre fazia aqui, até poucos anos atrás. Era uma universidade católica, de acolhimento, de pensar nas questões sociais, nas pessoas. Há uns anos atrás, mais ou menos em 2006, é que houve muita perturbação, porque a igreja, a rigor, nunca se imiscuía nos negócios da universidade. Isso eu acho que é uma questão que aconteceu aqui. Aí, dos tempos para cá, começou essa preocupação, e foi já no momento justamente dessa situação que o Gilberto Nascimento conta, né, que aconteceu em relação à igreja. E aí, mas eu fiquei decepcionada com o padre Beoso, porque ele disse que, quanto ao futuro, que era o último ponto dele, era para esperar a fumacinha. Eu não vim aqui querendo essa resposta, eu quero um pouquinho mais de como esperar essa fumacinha. Em primeiro lugar, vamos dizer, a indicação de Dom Odilo, uma ideia de que o Dom Odilo está cotado para ser Papa. Isso nos importa muito, e eu queria saber como é que, e também do professor Borba, do Gilberto também, onde é que se classifica o Dom Odilo, como esse projeto, que o professor Francisco Borba disse que é difícil definir, eu não ia falar nisso, aonde nessas correntes que hoje estão vigentes na igreja. Porque o Dom Odilo que a gente conhece não é esse o Dom Odilo do Colégio Cardinalício, é outra história. Que papel joga? O que seria Dom Odilo? Entra como América Latina, entra como correntes? E como é que vocês veem o futuro de Roma, da Cúria, com um Papa que signifique a Ásia? Porque só dão essas ideias, as idades. Por exemplo, o padre Beoso falou que, se for uma idade menor, tem 85 que não podem se candidatar, não sei bem qual é a faixa etária. 31, se forem da Cúria, também não. Eu acho que é integrado, porque aí já dá 116, então não teria nenhum em condições. Então, tem intersecção. Então, resume-se muito os que poderiam ser. Agora, a gente não sabe o perfil, porque o padre Beoso mesmo disse que houve um silêncio a respeito das questões fundamentais para uma eleição. Então, eu queria que todos se pronunciassem um pouquinho sobre isso. Dom Odilo aparece porque é uma figura importante, é o grão-chanceler da universidade, é cardeal em São Paulo. Tem a vantagem que ele tem sobrenome. Fala italiano muito bem. Italiano, mas aí eu também quero, pô. Eu também Então, que falasse um pouco seriamente, porque nosso destino está envolvido, que aqui somos pontifícia. Tá? Obrigada. Vai lá, fala o futuro. Tira a decepção da moça. O futuro a Deus pertence. Não, senhor. O futuro pertence à fumacinha. Quanto ao futuro, eu vou dizer também, então, o que eu penso. Né? Eu penso que tem algumas questões que são inadiáveis, que elas foram sendo tiradas do debate, e elas estão aí. O papel da mulher não pode mais contornar isso, essa questão, o papel da mulher dentro da igreja, uma cidadania completa dentro da igreja, e eu estou falando de todas as posições, mas também na questão ministerial. Acho que não tem como continuar contornando as outras igrejas irmãs, né? Eu penso a igreja anglicana, que se arrastou também num debate de mais de 30 anos e provocou outra demissão. Né? O Rowan Williams, o primaz da igreja anglicana, um homem absolutamente brilhante, ele não conseguiu consenso na comunhão anglicana para não a ordenação
presbiteral das mulheres, mas o acesso das mulheres ao episcopado na Inglaterra, porque na comunhão anglicana, no caso dos Estados Unidos, isso há muito tempo que tem bispas anglicanas, né, as mulheres, mas ele não conseguiu segurar os fios da comunhão anglicana nessa questão, na questão da diversidade sexual. Né? Hoje, o maior número de anglicanos está na África, tem mais anglicanos na Nigéria do que na Inglaterra. Então, os bispos da Nigéria são absolutamente contra a situação de bispos gays que foram eleitos nos Estados Unidos. Então, ele não conseguiu, no ponto das mulheres e de como deve ser tratada a homossexualidade dentro da igreja anglicana, e ele pediu demissão. Então, agora, próximo domingo, está sendo publicamente, como que é, entronizado, é a palavra que usa na igreja anglicana, o novo primaz da igreja anglicana, porque, apesar de ter um primaz brilhante como foi Rowan Williams, eles não conseguiram resolver esses dois pontos. Mas essa questão é universal, se coloca também dentro da Igreja Católica. E não é um ponto fácil. Né? As questões abafadas no Concílio Vaticano II. Paulo VI retirou da agenda conciliar 3 pontos. Ele retirou da agenda conciliar a questão da família. Né? Então, o concílio disse, saindo de Santo Agostinho, que dizia o matrimônio é para ter filhos e para ter remédio à concupiscência. Né? Para pôr o desejo sexual era um desejo difícil de ordenar, então o casamento era um espaço de ordenação da sexualidade. Então, era isso. Ele dizia o matrimônio é para ter filho e para acertar a sexualidade. O Vaticano II vai numa direção completamente contrária. O matrimônio, o fim é o amor, o afeto entre os esposos, e a paternidade e a maternidade têm que ser responsáveis. E Paulo VI tirou da discussão como fazer isso. Né? Naquele momento, a pílula, no início dos anos 60, tinha entrado, né, começava a ser usada com uma certa difusão, e ele retirou esse debate. Mas esse é um debate encruado até hoje. Né? Retirou do debate a questão da ordenação de homens casados. E retirou do debate a prática da Igreja Melquita Oriental Católica, que, no caso de infidelidade matrimonial, que o cônjuge inocente podia ter um segundo matrimônio abençoado pela Igreja. Então, essas 3 questões foram tiradas, elas estão aí, ó, segundo casamento, comunhão das pessoas que estão nessa situação, o uso dos meios anticoncepcionais, a questão do matrimônio de homens casados, né? O matrimônio não, desculpe, a ordenação de homens casados, são coisas que teriam que entrar na agenda. Mas, para mim, o mais grave é o que eu chamei assim, uma agenda das igrejas do terceiro mundo, que tem questões, né, eu penso, na Índia, no Sri Lanka, toda a teologia entra no debate de como fazer o diálogo com as outras igrejas. Entra num debate complexo, dizendo a revelação também nos livros sagrados do hinduísmo, nos Upanishads. A tendência dos teólogos é de dizer lá também é uma revelação de Deus e não exclusivamente na Bíblia. Há outros mediadores que não sejam Jesus Cristo. Né? São questões que a teologia da Ásia levanta no diálogo respeitoso e cuidadoso com as grandes religiões da Ásia. E vai daí para frente. Eu diria assim, não podemos, nesse momento, fechar o diálogo nas questões difíceis e complicadas. E esse diálogo foi fechado nos últimos anos. Tanto na questão das mulheres, a Dominus Jesus fechou o debate para a teologia da Ásia. Então, nós estamos num momento que acho que a questão principal é reabrir um processo, não estou dizendo ter um concílio, mas um processo
mais conciliar no sentido de todos podemos entrar no debate, um processo mais colegial, lá no alto, mas também, eu estou dizendo, até numa paróquia, numa comunidade que voltou a um autoritarismo muito grande dos padres, que eu acho que a gente tem que repensar a igreja de alto a baixo e numa fidelidade, acho, mais radical ao evangelho, aos pobres, ao sonho de Jesus. Um pouco, para mim, é isso, né? O Dom Odilo, ele, eu posso dizer assim, o que a imprensa diz, que ele é um dos que estão na lista dos 5, 6, e que provavelmente hoje receberam votos. Né? O que eu posso dizer é assim, que o que se diz, né? Que ele é o candidato da Cúria. Quer dizer, a Cúria hoje ela está debaixo de um fogo, quer dizer, não é viável nenhum candidato da Cúria, porque é ela que está no centro do problema nesse momento. Então, eles estão buscando fora alguém que possa dar continuidade. Então, eu estou transmitindo o que a imprensa diz, não estou dizendo que é exatamente isso, mas na imprensa italiana, nas outras, se diz o candidato da Cúria é Dom Odilo. Né? O candidato dos curiais. Dos curiais. Bom. Mas pode ser outra, né? Eu sei, dentro da Cúria tem pessoas de valor, né? Pelo menos 2 pessoas. Ravasi é uma pessoa muito competente, que está na área crucial do que era o antigo secretariado para o diálogo com os não crentes. Quer dizer, o diálogo aqui com o grande mundo que não se considera nem católico, nem cristão, nem de uma grande religião, mas o mundo, né, de muitas pessoas que estão dispostas a lutar juntos pela justiça, pela questão da paz, mas que não têm uma religião. Então, o Ravasi está encarregado, hoje chama Pontifício Conselho para a Cultura. E eu vi nos jornais pondo o ministro da Cultura da Igreja. Não é nada disso, mas o projeto de que você tem que dialogar, inclusive, com os que não têm nenhuma fé, porque se trata da humanidade, tem questões fundamentais de doença, de fome, de guerra, de paz, que interessa a qualquer ser humano que tem um mínimo de consciência. Né? Então, Ravasi é uma pessoa qualificada e que está numa área fronteira, difícil, mas é de Cúria. Não sei se vão separar, né, uma pessoa. Ou o cardeal canadense também é uma pessoa preparada. Seriam os 2 dentro da Cúria que poderiam ter votos. Mas é difícil saber como é que o conclave vai avaliar. Dom Odilo, ele, quando estudou em Roma, ele foi fazer um doutorado. Ele trabalhou na congregação dos bispos, mas como um oficial menor dentro da congregação. Não, nesse momento ele tem cargos na Cúria. No Banco do Vaticano. Não, tem um conselho econômico, né? Constituído por 20 cardeais. O Dom Odilo é um desses 20. Depois tem um comitê de gestão com 5 cardeais. Ele não faz parte desse comitê de gestão. Mas ele está com o cardeal do México, o cardeal de Nova York, nesse comitê, esse conselho da área financeira da igreja. Né? Bom, eu queria só fazer um comentário rápido. Uma coisa que eu vi, até o Veoso ou o Borbas, caso tenham informação que confirmem ou até contrariem isso, mas eu ouvi que o cardeal Dom João Brazavis, que é ex-arcebispo lá de Brasília, que ele teria, num dos encontros lá, feito críticas à atual situação da Cúria Romana, até um caso apontado problemas e etc. e tal, e que nesse encontro, nessa conversa, ele teria sido repreendido pelo Dom Odilo, que se levantou e fez uma manifestação contrária à posição dele. Não sei se... Um bate-boca episcopal. Entre os 2 brasileiros. Fala, Bob. E desculpa, só uma pergunta aqui. Eu falei até de uma maneira genérica lá, colocando
algumas questões anteriores, mas eu perguntaria para o Padre Beoso, então, se hoje lá, quem são os chamados progressistas que estariam lá no conclave? Se existem muitos ou não existem, quem são? Tem o Maradiaga, que é de Honduras, tem o Luiz Antônio Tagle, filipino. Quem mais? Não enche mão. Dom Cláudio, pelo seu passado. Pelo seu Dom passado. Cláudio, é pelo seu passado. Bom, boa. 3, a gente tem que pensar que só precisa de um para ter um papa, certo? Para ser papa, basta um. Não precisa ser. Para Deus precisa 3. Não, o problema. Não. Depende do Espírito Santo, sim, mas. No longo prazo. O Espírito Santo. Não vou falar do Espírito Santo, mas o Deus Pai deixou o filho dele morrer crucificado, humilhado, xingado, torturado. Então, não é que a gente pode pensar que as ideias, os caminhos de Deus são exatamente os mesmos da gente. Sim, mas... Tá. Eu vou responder. Eu diria para você o seguinte, isso aí não quer dizer nada. Esse é o problema. Eu diria para você o seguinte, se a gente for pegar os cardeais, eu não concordaria propriamente com a forma como o Beoso colocou, porque eu diria, acho que tem uma definição hoje que praticamente engloba 100% dos cardeais. Tá ok? Em termos do núcleo duro, digamos, da doutrina católica, todos são conservadores. Em termos de ação social, todos são progressistas ou acham que deveriam ser progressistas. Tá, ok? Não estou dizendo que todos são, mas todos diriam, devemos ser. Em teoria, pelo menos, deveríamos ser. Em termos de moral sexual, está aí é uma confusão desgraçada, porque na questão da moral sexual tem coisas... Quando nós discutimos moral sexual, a gente discute coisas, coloca em pé de igualdade, coisas que, dentro da doutrina católica, são muito diferentes. Por exemplo, a questão do segundo casamento e a questão do aborto são questões que podem parecer iguais para quem está olhando de fora, mas lá dentro são muito diferentes. A questão do cuidado pastoral numa situação e do juízo ético também são coisas muito diferentes. Por exemplo, eu me lembro de uma questão sobre homossexualismo, de um pensador italiano até bastante ortodoxo, que ele escreve um texto dizendo, bem, a Igreja Católica diz que o homossexualismo ativo é pecado. Só que também diz que Jesus, quando encontrou a pecadora, quando quiseram apedrejar a pecadora, diz, e quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então ele diz, se você diz que o homossexualismo é pecado e esquece desse episódio, você está fazendo uma outra coisa que não é cristianismo. Então vejam que são problemas bastante complicados quando você pensa em moral sexual e que aí, de fato, eu acho que tem uma situação bastante complicada entre o que é o princípio teórico, o que deveria ser a prática pastoral, como trabalhar com as coisas, aí realmente a coisa fica confusa. E quando a gente pensa em organização da Igreja, isso eu acho que os vaticanistas, que estão fazendo uma análise mais séria nesse momento, dizem o grande ponto de polarização nesse momento é a reforma interna, a modernização do Vaticano, que significa
em outras palavras, acabar com tanto com os escândalos de corrupção quanto com a máquina que permite esses escândalos, tem um grupo que diz: vamos mais devagar com o Andor, que o santo é de barro, e outro que diz: já que o santo é de barro, vamos correndo, que assim ele cai, quebra, e a gente faz um outro melhor. Esse é o problema que está é a grande divisão que está nesse momento sendo considerada, tá ok? Sim. Mas você não acha que é por aí exatamente que demarcam as raízes econômicas, do ponto de vista das relações que constituem o Estado do Vaticano, e aí, Olha, o Banco do Vaticano, com a questão, inclusive, do mercado comum europeu, com a questão da crise mais geral e da perspectiva? Só uma questão sobre o Estado do Vaticano. Eu acho que o Estado do Vaticano é uma coisa extremamente complicada. É um peso que a Igreja carrega, sem dúvida. Porém, eu me lembro do cardeal Renato Raffaele Martino, que foi representante do Vaticano na ONU, que ele dizia que vários delegados da ONU pediam, inclusive dos países muçulmanos, pediam apoio para ele, porque diziam: em todo o mundo atual, o único Estado que não se gere por princípios econômicos, territoriais, políticos normais é o Estado do Vaticano. Então, ele tem uma função de mediação importante em certos contextos. Não estou dizendo isso para dizer que a Igreja deveria ter um Estado ou não deveria ter um Estado. Só estou para dizer, eu acho que é um problema bastante complicado, seria tema para um outro encontro com outro grupo, inclusive, de especialistas. Eu não me considero especialista nesse tema. Agora, o que eu queria só voltar a um tema que já foi colocado, porque eu acho que, para mim, é emblemático. Para mim, uma das grandes cretinices que a Igreja fez no Brasil foi a condenação do texto do Clodovis Boff, quando ele fez a Teologia da Libertação, volta às origens, volta aos princípios, volta aos fundamentos. Porque eu diria, ele fez um esforço naquele texto de procurar um ponto de encontro entre duas correntes e uma possibilidade de responder a questões que objetivamente não estavam respondidas naquele momento. E o que deveria ser uma chance de encontro se tornou uma ocasião de escândalo. Mas talvez isso seja, eu diria, pensando no Clodovis Boff, talvez isso seja a característica mais marcante do catolicismo, do cristianismo. É uma pedra de escândalo, pedra de tropeço, e que é pedra de escândalo e pedra de tropeço para todos os lados. Quando nós achamos que temos a verdade e, portanto, os outros dentro da Igreja estão errados, os outros são a pedra de tropeço que Deus colocou no nosso caminho. Isso vale para qualquer um de nós. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida de igreja é que vence a batalha dentro da Igreja aquele que se deixa converter pelo outro. Que não significa se converter pelo outro, não significa pensar como o outro, mas significa mudar a sua prática por amor ao outro. Esse vence não porque vai ganhar nas eleições, vai ser o próximo Papa do conclave, mas porque esse ganha a própria alma, ganha a própria verdade humana. E isso é mais importante de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria alma. Então, acho que ganha na Igreja aquele que se converte ao outro, porque ganha a própria alma, mesmo que perca o mundo. E só uma última coisa, e aí a última mesmo, prometo. Vocês estavam falando da esperança, do futuro, certo? Aí eu me lembrei de uma frase do Padre Pio, que eu tenho um grande amigo que sempre repete, que o Padre Pio dizia que o passado pertence à misericórdia de Deus. O futuro, à esperança em Deus.
Só o aqui e o agora é nosso para que nós façamos aquilo que podemos fazer para responder a Deus. Eu acho que um dos grandes problemas nesse momento é o seguinte: o que vai acontecer em Roma eu não sei. O que Dom Odilo vai fazer com o pepino político da candidatura da Ana Sintra, da candidatura não, agora do mandato da Ana Sintra, eu não sei. O que eu posso fazer para estar perto de cada um de vocês e fazermos juntos um caminho para que a igreja, a universidade e a nossa vida seja melhor, isso eu acho que eu posso intuir. Não sei, mas posso intuir e posso descobrir junto com vocês. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Se nós somos capazes de, apesar de todas as dificuldades, nos colocarmos juntos para fazer um caminho diferente. Porque a coisa que mais me impressiona atualmente, quando eu penso na igreja, é que me dá a impressão que, quando se abre a gaiola, um monte de gente corre de volta para dentro, porque fala: meu Deus, se eu não estiver dentro da gaiola, eu vou estar sozinho por conta da minha responsabilidade. Então, é melhor eu estar na gaiola, porque eu digo que eu não vou, não porque eu não quero, mas eu não vou porque a gaiola não me permite. Então, acho que é importante que a gente voe fora da gaiola, mas sabendo que a gaiola não existe. A gaiola somos nós que criamos. Nenhum papa cria gaiola para nenhum de nós, nem o Dom Odilo para a universidade. A conferir. Fala, Gilberto. Eu queria só comentar uma coisa que o Padre Beoso já falou aqui, mas o mais importante de todo esse processo, que eu acho, é essa abertura de discussão no mundo inteiro, tão aberta como está se dando. E, para mim, eu confesso que é uma surpresa. Muitas questões que estão sendo colocadas e discutidas agora pelas pessoas da própria igreja, pela mídia, em todo o mundo, confesso até que me surpreende. A própria questão dos casos de corrupção, das denúncias de pedofilia. A coisa de 10 anos atrás, quando a gente fazia cobertura, ou fazíamos cobertura das coisas da igreja no dia a dia, certos assuntos como esse poderiam parecer provocação, era vista de uma maneira ofensiva. Então, essa abertura para todo mundo, para a discussão desses temas, e a busca para se superar esse tipo de problema, eu vejo como uma coisa muito positiva. E talvez, daqui a alguns anos, a gente vá discutir coisas que, na verdade, eu já vi há muito tempo lá atrás, mas ainda não se fala dentro da igreja. Tem muitas outras questões que eu acho e espero que daqui a alguns anos elas estejam sendo colocadas na mesa em espaços aqui como esse. Bom, gente, gostei da ideia da Primavera Católica. Eu acho que tem muita gente botando as manguinhas de fora, e isso é muito bom, porque a gente estava aprisionado pelo medo, pelo sem jeito, pelo sem futuro de qualquer discussão. Isso é uma coisa. Eu não quero uma coisa e quero duas nesse quadro todo. Eu não quero espetáculo. Eu tô de saco cheio de espetáculo envolvendo a coisa da escolha do Papa, pompa. Isso é uma coisa de doido. Isso eu não quero, mas não cabe a mim. E eu quero duas coisas. Eu defendo a transparência e eu defendo a amorosidade. Isso, digamos, como síntese de uma porção de outras atitudes, etc. E, dentro desse quadro, eu queria me congratular com a Propuc. Eu acho que a proposta desse debate, a aceitação da proposta desse debate, o apoio, o envolvimento desse debate acrescentou muito a qualidade do diálogo acadêmico aqui dentro. Eu acho que serviu para o ambiente universitário. Acho que esse diálogo entre os diferentes e a exposição tranquila das diferenças foi excelente. Eu acho que prepara um debate próximo, que a gente precisa entender também
olha, vocês não sabem o que eu tive de contornar, de contornar para a gente conseguir criar esse contexto aqui. E cria um debate que eu acho necessário, que eu já tinha colocado inicialmente, da gente conversar um pouco sobre o que torna, e você adiantou um pouco, o que torna católica uma universidade católica. Isto é, qual é a característica da catolicidade de uma universidade na qual a gente trabalha e na qual a gente entregou a nossa vida, né? Então, isso a gente precisa discutir também e fazer valer a nossa interpretação. Fala. Ela não está aguentando. Uma professora que não... Ele já falou em coisa visceral, ela não está aguentando. Vamos ver. Nós já vivemos outros momentos que papas foram eleitos. Mas o que me parece que é de fundamental importância é que, pela primeira vez na história desses últimos 40 anos da universidade, exatamente no momento em que ela está vivendo a sua crise mais profunda, na minha opinião, dentro da minha avaliação, é que nós não nos alienamos da condição real desta universidade, que é ser católica. Porque em outros momentos, em que inclusive estávamos em lutas progressistas, talvez nós até tivéssemos negado essa própria condição. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? De ser dessa universidade, né? E agora não, ou seja, a sua realidade concreta, ser católico, todos os problemas que advêm disso hoje, né, nos remeteu necessariamente a esse debate. Então, acho que isso, para mim, é de uma riqueza imensa. Como professora, há tantos anos aqui, tenho certeza que outros colegas que estão aqui também sabem disso, que a gente não pode perder. Eu acho que a gente deve manter esse debate aceso, independente do Papa que for eleito. E vamos torcer para que não seja um certo senhor. Ou não, porque sabe o que é? Como diz o Arbex, Allahu Akbar, maior